Olá, tudo bem? Estamos iniciando programação Conexões, hoje com o Instituto Acordase, onde estaremos entrevistando Milenilson Santana e Arlindo Batista, que fazem parte do nosso grupo de comentaristas, mas sempre focado no empreendedorismo, no crescimento das empresas, no desenvolvimento pessoal, e como é importante falar de desenvolvimento humano, inteligência emocional, para ter uma boa administração na sua empresa. Muito obrigado, Arlindo, pela participação. Muito obrigado, Milenilson, e que possamos fazer juntos um excelente programa. É isso aí, né? Desejo a todos que vão nos assistir, que vão estar compartilhando esse conteúdo, que tenho certeza que vai ser de suma importância. E quero dar uma boa noite a todos, né, e a todas, para que realmente essa seja um encontro maravilhoso, extraordinário. Também gostaria de agradecer, né, a Pedro Ernesto, por estarmos juntos aqui nesse movimento, a Arlindo, né, compartilhando aí esses saberes e cada vez mais podendo contribuir para os empresários, né, levando esse conhecimento, levando aí essas soluções. Milenilson, Arlindo, Sócrates já dizia: conhecer-te a ti mesmo. Como falando de autoconhecimento e inteligência emocional, como o reconhecimento das suas emoções influencia nas decisões diárias da vida e da sua empresa? Então, você citou muito bem essa frase de Sócrates, né? O autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. E acontecendo isso, eu levo para a minha empresa uma pessoa equilibrada, uma pessoa capaz de liderar, capaz de fazer com que as outras também possam evoluir. E aí, Pedro, né, Arlindo, quando a gente começa falando sobre esse movimento, né, do autoconhecimento, da inteligência emocional, a gente precisa entender que, primeiramente, todo negócio ele é feito de pessoas. E quando a gente traz esse movimento, né, por mais que tenha assim, tecnologia, por mais que tenha inteligência artificial, que, claro, favorece todo o negócio hoje, e o negócio hoje ele precisa, sim, né, ser otimizado para que os resultados eles possam acontecer, a gente precisa, todo líder, todo empresário precisa ter esse cuidado, né? Cuidar dos seus funcionários, para que possam, então, assim, trabalhar essa inteligência emocional e que eles possam dar o seu melhor e performar dentro das empresas, dentro dos negócios, para que o resultado ele aconteça. Mas o que acontece quando a gente fala sobre inteligência emocional? Como que trabalhar? Aí, só através de treinamento. É preciso o colaborador, né, dar essa contrapartida de não só vestir a camisa, mas suar a camisa também. E aí, o empresário entender que quanto mais ele treina, quanto mais ele busca esse movimento, mais o time dele estará engajado e performando dentro do seu negócio. Um grande amigo meu que eu já tive a honra de entrevistar, uma pessoa que muito eu admiro, em um dos seus livros, fala assim: olhar para dentro é o começo de todo verdadeiro conhecimento. Essa frase vem de Augusto Cury. De que forma a autoobservação pode ser um instrumento para melhorar as suas relações interpessoais? Então, esse olhar para dentro, eu falo sempre, o olhar criança interior, é se perceber, é perceber em algum momento da sua vida aquilo que precisa ser ressignificado, ser modificado para que a gente possa caminhar de uma outra forma, de uma outra maneira. Quando eu faço isso comigo, eu levo esse movimento e tudo aquilo que eu vou fazer naquele dia se torna mais suave. E aí, como também a energia negativa ela contamina, a energia positiva ela pode alinhar certos pontos na empresa. Então, é dentro desse movimento que eu acredito, nós acreditamos que é nesse olhar interior para que a gente possa trabalhar e trabalhando levar para novas práticas, novas ações. E aí, né, interessante quando a Arlindo traz, Pedro, né,
essa questão de trabalhar, né, essa criança, porque muitas das vezes, né, existe, né, pessoas que ainda têm lá a criança ferida, a criança que precisa ser tratada e curada, porque na verdade hoje, né, a gente sabe que 5% é cognitivo e racional, 95% é inconsciente. Então, como que eu vou cuidar dessas relações interpessoais? Como que eu vou cuidar desse movimento, né, para comigo mesmo, né, para que depois eu possa chegar até o outro. Então, por isso que hoje as empresas elas estão cada vez mais investindo, em treinamentos, investindo em capacitações para que o colaborador ele possa se preparar e esteja engajado. Dizia Henry Ford, né, uma famosa frase célebre, né, pior do que treinar os colaboradores e ele ir embora é não treinar e ele continuar dentro dos seus negócios, dentro da sua empresa. Então, visão, né, o empresário hoje que cuida do seu time, do emocional, né, cuida dessa parte pessoal, ele tem muitos resultados. E a gente pode, né, é uma crescente muito grande hoje no mercado. Quando a gente vê aí grandes empresários, né, buscando aí essa parte do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, levando para dentro dos seus negócios. Isso eu acredito que cada vez mais, né, os empresários precisam ter esse discernimento e essa clareza. Empatia é ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Qual é o impacto da empatia no ambiente de trabalho, Milenilson e Arlindo Batista? Eu vejo muito nos vídeos de vocês em empresas, mercados. Como é que vocês lidam com essa empatia daquele que tem o desejo e a ânsia de crescer e aquele que está assim, acomodado, esperando o salário no fim do mês? É muito do TBT, né? Tira a bunda da cadeira. Então, dentro do planejamento, né, buscar estabelecer essas metas e fazer com que o colaborador ele, né, dê o gás, dê né, o sangue ali para que a coisa aconteça. Então, quando você traz aí essa questão da empatia, isso é de suma importância. Por quê? Muitas das vezes a gente vai trabalhar com vários perfis, né, ali dentro da empresa. Então, tem aquele colaborador que já tem um ritmo mais acelerado, né, uma ação, uma execução, tem aquele que já, né, é um pouco mais desacelerado. Então, a gente tem que entender todo esse movimento. E aí, mais uma vez, como a Marlene falou, no fundo, existe todo um processo, todo um procedimento, né, interior que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado, para que ele possa, né, performar. E aí entra essa questão justamente da empatia, né? Entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu time, né? A maturidade. E aí, muitas das vezes, a gente observa pessoas que estão alocadas em postos de serviço, postos de trabalho, né? No lugar errado, na hora errada. Sendo que o perfil dele é totalmente diferente para aquele posto. Então, muitas das vezes você quer cobrar algo, mas não tem aquele já, né, secou o pote, secou o copo ali. Então é preciso ter essa empatia, entender, na verdade, colocar-se no lugar do outro, para que ele possa, né, buscar cada vez mais esse movimento. E claro, a gente tem visto, né, muitas empresas investindo, mas parte também muitas das vezes do colaborador em querer buscar, né? Porque existe, como você trouxe aí, aquele que é um pouco meio que acomodado, mas é instigá-lo para que ele possa cada vez mais, né, estar buscando além, né, da empresa, além do seu líder lá, estar ofertando. Eu acredito que é esse movimento. E assim, né, bem falado, Milenilson, eu acredito que todo ser humano, ele quer acertar. Mesmo aquele que esteja acomodado, provavelmente foi devido à sua história, à sua caminhada. E aí, onde é que está a sacada? É provocar esse colaborador. Quando a gente fala em empatia, a gente fala na melhoria do relacionamento humano. Então, talvez aquele que está mais apagadinho precisa de um desafio nessa melhoria de relação para que, assim, ele possa sentir
com mais gás e, dessa forma, contribuir muito mais com a empresa. Mas será que nos dias de hoje, entendendo as respostas de vocês, não existem muitas pessoas que estão naquela coisa assim, ó, o patrão tá rico e eu estou recebendo o meu salário, é o que importa. As pessoas não estão se jogando com a ânsia de querer crescer naquela empresa. Gente, eu me lembro dos anos 90, nos anos 2000, que a gente começava como empacotador de supermercado e lutava para ser um caixa operador, depois um gerente, depois um diretor. Você queria ter aquela escadinha e queria aprender aquela escadinha. Mas parece que a gente está vivendo de uma geração Z em que as pessoas já querem subir do primeiro para o 18º degraus e se sentem desvalorizadas e acabam prejudicando a empresa, mas na verdade estão se prejudicando. Aí como é que vocês lidam com essa situação, sendo que o empresário depende da sua equipe para que haja uma produção? Eu vejo assim, uma das soluções é o plano de carreira, né? Que deve existir dentro da empresa. E aí, além disso, como você falou, né? E interessante que eu já fui empacotador, né? Eu me conectei com essa história, né? E aí depois mudei né? Então me conectei. Mas é assim, esse plano de carreira, incentivos também para que o colaborador ele saia dessa ociosidade, saia desse automático de fazer só por fazer. E assim, esse pensamento, né? Nós fizemos recentemente um treinamento para um supermercado, olha aí, mais uma vez supermercado, e aí a gente via muito isso, a gente falou muito isso. Não é o patrão que ganha apenas, mas todos ganham quando a empresa vai bem. Então, quando a gente tem algo firmado, algo claro, porque incentivos para que cada vez mais a pessoa possa se doar, eu acredito que isso vai dar um gás melhor dentro da empresa. Como a Arlindo bem trouxe aí, né, essa questão do plano de carreira é muito importante, né? O empresário, caso ele não tenha, começar a pensar, né, nessa implantação e galgando. De fato, né, como você trouxe, Pedro, há um tempo atrás, era muito por isso mesmo, era meritocracia, né? E aí a pessoa ia galgando, porque existia uma vontade, um esforço, né? E hoje a gente vê muito que, tipo, eu vou fazer mais que o outro, mas no final do mês vou ganhar aquela mesma quantia. Então, a comparação é pelo outro e não pelo que eu posso ofertar, entende? Então, é isso que a gente trabalha dentro das organizações, dentro das empresas, a mudança, né, essa mudança de mentalidade para que essas pessoas elas possam, né, galgar e mostrar trabalho, porque o resultado ele vem através do trabalho e aí ele automaticamente está sendo visto e lembrado ali pelo seu gerente, seu supervisor, e com certeza essa promoção ela virá agora, com muito esforço, muito suor e resultado. Como Meta, que né? a Meta. regulação... Por favor, Arlindo, completa, por favor. Metas, né? Bater metas para que possa ser beneficiado de acordo com a sua produção. E falando nessa tua fala de metas, Arlindo, a gente tem que entender que nenhuma empresa prospera se não tiver um prognóstico de metas. Senão a coisa não fica organizacional. E o que não é organizacional, o que não é bem planejado, não tem como ter funcionalidade. Verdade, isso mesmo. É isso, né, Pedro? Então, assim, Arlindo, a gente ainda vê e encontra, né, alguns pequenos, médios e, né, empresários que acabam, claro, chegaram onde chegaram, mas que hoje, nos tempos atuais, é preciso ter, sim, sentar para elaborar esse planejamento aí estratégico, essas metas, para que elas possam ser, né, trabalhadas e atingidas, né? É de suma importância. E em cima disso, como é que vocês analisam a questão da regulação emocional? O que ela contribui para a eficácia de ser um líder?
Até é importante em cima disso vocês poderem explicar de uma maneira ampla o que é ser um líder e o que é ser um chefe, porque isso é uma coisa que é importante a gente abordar. A gente vê muitos chefes, eu percebo, não sei, eu tenho muita percepção que muitas pessoas que muitas vezes vêm de baixo, Arlindo, quando chega uma liderança, quer ser chefe. Agora eu vou mostrar por que que eu tô aqui. Ah, aquele que me judiava, tu te prepara, porque agora eu sou o chefe. É verdade, E assim, eu vou. Essa fala vai ser a partir da minha experiência, né? Eu vim de baixo, e aí, assim, fui galgando cada passo, né? E entre várias funções, né, que eu desenvolvo, eu estou como diretor de uma instituição, e eu vejo isso, a empatia em primeiro lugar. Eu me coloco no lugar do colaborador, porque eu também sou um colaborador, não sou o dono do colégio. Eu estou na gestão. Então, diante disso, é importante que a gente realmente seja um líder. E qual a diferença do líder e do chefe? O chefe manda, o líder pede, o líder orienta, o líder faz com que a coisa venha a acontecer, né? O sucesso da família, o sucesso da instituição, verdadeiramente ela vem a acontecer. E aí, bem exemplificado, né, Arlindo, como você traz aí, existe até uma frasezinha, né, que o pessoal fala muito, quer realmente, verdadeiramente conhecer a pessoa? Dê poder. Então é isso, né? O líder, ele é o cara que assume a responsabilidade, né? Ele está à frente, ele está ali tendo essa visão estratégica, ele não desmoraliza. O líder, ele acompanha, ele não procura culpados, então ele entende, ele busca, como a Aline falou aí, ele está no papel, né, de gestor, então ele orienta, ele está junto ali. E aí, quando você, para identificar de cara logo um líder, né? Enquanto ele está ali num momento de decisão, enfim, claro que é preciso muitas das vezes tomar tem momentos que né, tem preciso tomar decisões, né, arriscadas, porque faz parte também do papel, mas quando você vê uma pessoa falar eu, e ali ele é chefe, porque o líder diz nós, o líder ele fala nós iremos conseguir, nós iremos alcançar, porque não existe sucesso sem uma equipe. Ou é eu keep? Então, é preciso, né, o líder ele tomar essa consciência, essa clareza e começar a entender esse movimento aí dentro das organizações. A educação emocional é a base de qualquer currículo escolar. Esse currículo escolar ele tem que visar a formação de adultos equilibrados e felizes. Dentro disso, a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida em quais práticas? E até que ponto vocês recomendam? A inteligência emocional é a base de tudo. Então, assim, quando você fala isso, e graças a Deus, o currículo, né, escolar ele está modificando, ele está abrindo, não vendo apenas o aluno conteudista, mas o aluno na sua integralidade, na sua totalidade. Então, em todas as áreas. Se você vai trabalhar, por exemplo, a matemática, então, mas tem que trabalhar a matemática humanizada. Não se pode trabalhar hoje a educação de uma forma unilateral. Ela tem que ser transdisciplinar, ela tem que ser de uma forma de integralidade, na formação do cidadão para a vida. E aí a inteligência emocional, e a gente vê que nós estamos numa sociedade doente, e aí depois da pandemia a gente achou que a coisa ia mudar, mas o que é percebido, né, e até por estudiosos, é que nós vamos levar anos e anos, aí, no máximo 10 anos mais ou menos, para que a gente volte a talvez uma normalidade, que eu não sei se vai chegar essa normalidade que tanto falam. Mas a inteligência emocional, ela deve estar
desde o porteiro, até o diretor e vice-versa, para que verdadeiramente cada um possa se fortalecer juntos. E assim, nessa união, aí sim a gente pode conseguir, tendo essa empatia, porque a gente não vai ter a receita pronta. Mas diante da situação, como é que nós podemos agir juntos? Falando em mentalidade de crescimento e resiliência, qual a principal diferença entre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento? Até vou colocar uma frase aqui que eu acho magnífica, que eu li esses dias. Na mentalidade fixa, os desafios são ameaças. Na mentalidade de crescimento, são oportunidades. Bem colocado, Pedro. E aí, como a gente identificar, né? Como a gente saber essa mentalidade fixa e essa mentalidade de crescimento? Quando a gente fala sobre mentalidade, entra até um pouquinho lá no aspecto relacionado a crenças. Mas vamos focar na parte de mentalidade mesmo. Pessoas que têm um mindset fixo, ela não consegue ser flexível, ela não consegue ver o mundo, enxergar as coisas de uma outra forma. É apenas o jeito dela. É o jeito dela que está certo e ela só consegue fazer de uma forma. Essa mentalidade de crescimento está em você desfazer aquilo que você aprendeu de uma forma e você poder encontrar várias maneiras. Por exemplo, quando a gente ouve essa frase, para todo problema existe... Várias soluções. As pessoas falam uma solução. Mas para todo problema existem várias soluções. Só que no meu mapa mental, no mapa mental de Arlindo, no mapa mental de Pedro, a gente quer a solução que a gente entende e acha que é correta e que vai fazer. Só que às vezes não vai, não dá. Então, quando a gente busca essa mentalidade, poxa, o que é que eu posso ver? O que é que eu posso fazer? Quem está fazendo aquilo que eu estou fazendo? Para que eu possa modelar, para que eu possa co-criar, para que eu possa buscar aí, talvez, né, uma forma diferente. Por exemplo, mesmo, né, você, Pedro, e trazendo aqui essa inovação, né, estava numa plataforma e agora já buscando outra plataforma, buscando. Então, isso é mentalidade de crescimento. Isso é buscar, é uma busca contínua, constante. Então, eu acredito que quando a gente se permite, né, estar aí com essa mentalidade, eu penso que a gente só tem a ganhar. E aí, dizia um escritor, eu não me recordo agora o nome, mas ele dizia, né, daqui para frente, os tempos, né, futuros, vai conseguir alcançar os objetivos, vai conseguir ter resultado, não aquele que talvez seja o mais inteligente ou mais sábio, mas aquele que é flexível. Então, é muito disso, né? Essa questão da mentalidade de crescimento. E aí, assim, Falando, Pedro, por o favor, Instituto Acorde, ela tem uma pegada interessante, né? Essa mentalidade de crescimento. Quando nós vamos para os treinamentos, quando a gente vai com o plano A. Mas chegando lá, a gente percebe que aquele plano não é para aquele público, não é para aquela realidade. Automaticamente, nós temos o plano B, o plano C, o plano D, e a sensibilidade de perceber o que nós estamos desenvolvendo e aquilo que a gente quer alcançar. Então, é essa mentalidade de crescimento, porque é preciso você sentir, perceber esse público e, da maneira que você percebe, você vai modificar o seu planejamento para chegar naquele objetivo que é desenvolver pessoas, é fazer com que as pessoas cresçam. quando o Milenilson fala em escritor, como bom gaúcho, não posso não lembrar de Érico Veríssimo. Todo bom gaúcho tem que ser fã de Érico Veríssimo. A resiliência é uma conquista da vontade. Érico Veríssimo sempre falava isso. Como a resiliência se relaciona com a mentalidade de crescimento? É muito interessante, né, Pedro, quando você traz aí a questão, a mentalidade de crescimento e essa resiliência. Eu acredito que todos os dias nós estamos buscando e sendo resiliente, né? Naquilo que a gente coloca como algo para fazer e não acontece do jeito que a gente planejou, ou algo que a gente iria executar e não saiu do jeito que a gente talvez quisesse ou queria ali. Então, a gente busca essa resiliência,
né, através dessa mentalidade de crescimento, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E uma das coisas que a PNL traz muito, né, sobre isso, né, é que o mapa ele não é o território. Ou seja, cada um de nós temos um mapa. E aí o território ele é único para todos. Então, quando a gente busca essa resiliência, é entender o seguinte: o que me acontece não é o mais importante, mas sim o que eu vou fazer com o que me acontece. Então, é buscar alternativas, é buscar meios e mecanismos para que eu possa tirar algo de bom, mesmo que seja, sei lá, ruim. É como a gente bem trouxe aí, no veneno sempre estará o antídoto. Mas aí é preciso o quê? Maturidade, sabedoria e, acima de tudo, resiliência. Quem não leu o livro de Henry Ford, eu recomendo. Seu livro, ele fala: o fracasso é apenas a oportunidade de começar o novo, desta vez de forma mais inteligente. Dentro desta frase de Henry Ford, de que maneira podemos transformar o fracasso em oportunidades de crescimento? E aí eu poderia dizer, né, o fracasso em desenvolvimento, os desafios em oportunidades. É perceber aquilo que está acontecendo comigo, o que é que eu posso transformar na minha vida, e aí você disse muito bem, né, aprender com cada erro para que a gente possa galgar passo a passo. E a vida é feita de passo a passo. Então, quando eu tenho essa mentalidade, com certeza eu vou estar mais aberto para fazer dos meus desafios, das minhas adversidades, buscar oportunidades para poder aprender cada vez mais. E é interessante quando você traz isso, né? Eu me lembro agora e me recordo, o famoso Thomas Edison. Quantas mil vezes, né, ele tentou buscar lá a lâmpada, e aí quando pergunta a ele, você fracassou? Ele, não, só aprendi formas diferentes de fazer. Então, é muito bom quando a gente entende, e por isso que a gente fala, cada um tem um mapa mental. Fracasso para alguns é ali e acabou, mas fracassar para outros aprendi de uma forma diferente. Então, quando a gente tem essa resiliência, essa flexibilidade, esse crescimento aí, né, emocional, a gente consegue, né, buscar, né, através de um movimento, uma execução e um êxito ali, mesmo que não seja, né, exitosa. Falando do papel, o papel do propósito, da autenticidade, do desenvolvimento humano, é importante perguntar a vocês como é que vocês descobriram o propósito de vida de vocês. Pergunta poderosa. Olha, eu acredito que foi justamente vendo a nossa caminhada, né? A empresa ela não foi, né, aberta assim do dia para a noite, mas foi um sonho, né? O Instituto, a partir justamente, né? Nossa missão é justamente ajudar as pessoas e organizações a mudarem de vida e atingir o sucesso. Então, é toda uma história, é toda um passo a passo para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E aí, quando a Arlindo traz, né, eu lembro muito agora, né, de Jung, a jornada do herói, o mundo interior e o mundo exterior. Quando ele fala todo aquele processo, chamado, né, negar o chamado, até chegar realmente, né, encontrar esse propósito. Eu acredito, Pedro, que quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque são vidas. E eu costumo falar que vidas a gente não encontra no supermercado, na prateleira, que a gente pode comprar a qualquer momento e tá tudo bem. Não, é uma só. Então a gente tem muito essa responsabilidade, a gente se preocupa bastante, né, com o nosso cliente, com o nosso aluno, porque é o processo dele, é o processo onde ele acredita em nós, em que a gente vai ali, através do estado atual, conduzi-lo para um estado desejado. Então, é a que a gente chama de transformação, é a ressignificação. Então, dentro do princípio do papel, né, do mentor e treinador que nós somos, dentro do nosso instituto, quando a gente sai, a gente tem muito claro isso, né?
e a gente leva a nossa missão, nosso propósito, que é verdadeiramente, justamente, ajudar o outro, independente do que ele esteja passando, que ele esteja vivendo, que às vezes a gente nem sabe, mas enfim, a gente realiza o processo, o treinamento, enfim, e aí a coisa acontece. E só vem aí os feedbacks e, graças a Deus, a gente tem conseguido aí auxiliar, ajudar na transformação de muitas vidas. Ser autêntico é descobrir que você é suficiente como você é. De que maneira a autenticidade contribui para o sucesso pessoal e profissional? Eu acredito dentro da congruência, né? A pessoa, nós temos que ser congruentes. A gente não pode estar aqui, por exemplo, nessa live, nesse encontro, falando aquilo que a gente não faz. Então, essa autenticidade, ela contribui justamente o significado do nosso trabalho, da nossa missão. E Por favor, Milenilson. Só complementando, né? Muito, muito interessante essa questão que você fala, né, da autenticidade, porque vai a nível de identidade, né? Porque quando a gente traz essa identidade, essa forma, esse jeito de ser, e claro, isso, ao menos eu, né, devo muito ao processo de autoconhecimento também, né, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, porque a gente encontra uma forma e uma filosofia de vida, né? Entender que e cada momento a gente vai estar passando por alguma situação, alguma questão. Claro, eu falo por mim, eu estou 100% pronto? Jamais, né? A gente estará 100% pronto quando a gente já estiver partindo aí talvez para outro plano, mas enfim. Então, esse processo de autenticidade é muito importante porque é a impressão, né, de quem você é, de fato. Quando os seus valores são claros para você tomar decisões, ela se torna mais fácil. Qual a importância de alinhar os seus objetivos pessoais com seus valores mais profundos, Belenilson Arlindo? Eu acredito, Pedro, né, e Arlindo, que valor é algo que nos norteia, é base, e existem valores, né, por exemplo, para mim, que é inegociável, né? Então, assim, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente tem um resultado a obter, se a gente tem objetivos, claro, tem valores. Então, assim, o valor ele vai nos dar um norte, né, para que a gente possa, de fato, ser quem nós somos, mas que a partir das decisões que nós possamos tomar, a gente tem aí em mente, né, para que a gente não possa infringir. Até porque parte do princípio, como o Marlene falou, da congruência. Então, quando eu tenho esses valores verdadeiramente, né, impregnado e trabalhado bem, né, claros para mim na minha vida, com certeza, né, as decisões serão muito mais sólidas e aquela história, a gente não vai, né, se arrepender. E aí eu falo, né, pegando as palavras do Denilson aí, a questão da credibilidade. Se nós não tivéssemos valores, se nós não tivéssemos nossos objetivos claros, nós não iríamos ter credibilidade. Então, a partir daquilo que a gente desenvolve, as pessoas confiam, as empresas confiam no nosso trabalho. E essa confiança vem justamente dessa importância da gente estar vivenciando esses valores e trazendo sempre algo a mais. A gente não fica no específico, mas a gente sempre está trazendo, olhando para o desejo do cliente, o algo a mais, a superação, né? Você surpreender naquilo que você faz. Vamos refletir. Credibilidade é essência ou construção? Interrogação. Eu acredito que é uma construção, né? É uma construção, como a gente fala, né? Para você construir um nome levam 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas para que o seu nome também possa cair é igual um castelo de cartas, apenas dá um peteleco ali e foi embora.
Então, é importante, né, prezar por essa construção e essa manutenção. Porque, se a gente for analisar, a gente pode até comparar com o sucesso. Quem aqui na vida, né, não quer ter sucesso? Todo mundo. Mas o difícil, Pedro e Arlindo, não é chegar no sucesso, até seja, talvez, mas é manter-se no sucesso. Manter-se ali, porque exige, né, de cada um algo a mais, exige ali de cada um, né, talvez algo que a pessoa não esteja ali nem preparado para estar naquele momento. Mas por isso que é importante criar esse movimento. Uma das frases mais famosas de Benjamin Franklin, e com certeza a maioria que está aqui nos assistindo conhece, é: a originalidade é a arte de esconder suas fontes. Em cima disso, como manter a autenticidade em ambientes que promovem conformidade? Veja só, eu acredito que uma das questões é você não ter medo da vulnerabilidade. Você pode ser autêntico e você não precisa ter medo da vulnerabilidade. Porque quando você tem essa credibilidade na praça, você, é lógico, o comportamento nosso deve ser de acordo com o ambiente, porém eu não preciso deixar de ser o meu ser, deixar de ser eu, para viver de acordo com o que aquelas pessoas queiram que eu seja. Mas diante dos meus princípios, diante dos meus valores, eu posso sim me adequar a todos os ambientes. A vida não é encontrar a si mesmo, Milenilson e Arlindo. A vida é criar a si mesmo. Em que momento vocês perceberam que o propósito de vocês estava alinhado com as ações de vocês? É como a gente falou, né, Pedro? É uma construção, né? E aí, nesse movimento, a gente foi trabalhando, foi descobrindo. E, de fato, a gente, né, chegou à conclusão que estávamos ali num caminho que poderíamos, né, seguirmos alinhado junto com esse propósito, né, que é dentro do nosso projeto, né, que acima de tudo, eu acredito que está para servir as pessoas, né? Então, foi a partir daí que a gente, né, tomou essa decisão e criamos todo esse movimento que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos. E é interessante, né, ressaltar que nós tivemos a oportunidade, aí veja, em plena pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer 2 imersões em Goiás, e aí, imersão é aquela coisa, é você sentir na pele, aprender na pele, com a emoção, com desenvolvimento realmente de impacto. E, além dessas 2 imersões, Pedro, que é interessante, a gente não tinha hora para acordar nem para dormir. Parecia que a gente estava usando drogas, sei lá, uma doidice, era uma doideira. Mas a gente passou por essa experiência. Depois nós fomos para São Paulo, onde nós fizemos o Treinador Inabalável, né? Então, nós temos e também nessa perspectiva, não é você intelectualmente, mas através das suas emoções você aprender de forma bem mais rápida e desenvolver estratégias, treinamentos, ações para que cada vez mais rápido a pessoa possa atingir o seu objetivo. Então, isso fez com que a gente verdadeiramente pudesse chegar aonde nós chegamos hoje. Não é dizer, eu fiz um cursozinho online, não desmerecendo, mas ali, na imersão, no olho, no corpo a corpo, você sentir para depois você aplicar. Como explicar, equilibrar a necessidade da autenticidade com as expectativas sociais, profissionais e psicológicas? Eu acredito que buscar de fato, né, ter
esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio e que muitas das vezes o ambiente ele vai cobrar, né, de nós, mas a gente precisa ponderar e não nos deixar levar por essa pressão, né, por esse movimento, por esses ambientes que muitas das vezes cobram algo além daquilo que a gente, na maioria das vezes, até consegue ofertar. Mas quando a gente traz a nossa autenticidade, quando a gente imprime, né, quem nós somos, do jeito que nós somos, do jeito que Arlindo é, que Pedro é, que Milenilson é, eu acredito que tudo fica mais viável e tudo fica mais fluido. Claro, né, existe aí os estudos, a ciência fala que a primeira impressão é a que fica. E para que se possa ser mudada essa primeira impressão, levam mais de 6 meses. Então, é você entender, né? Você entender onde você está, né? Qual o seu objetivo e talvez aí qual a sua intencionalidade para que você possa, né, saber ponderar e equilibrar esse movimento. Quero agradecer Milenilson Santana, Arlindo Batista pela participação e toda semana estamos aqui juntinhos com informações inteligentes e falando de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, inteligência emocional, informações inteligentes é o nosso propósito e nossa prioridade. Obrigado, Milenilson. Obrigado, Pedro. Um abraço para você, um abraço aí, Arlindo, e até o próximo programa. Obrigado, Milenilson. Obrigado, Arlindo. Obrigado a todos que nos assistem. Um grande abraço a todos e fiquem atentos à nossa programação. Até lá.